Bom, vamos mergulhar direto nisso. Sabe aquele momento em que o clima de uma história muda completamente? É exatamente isso que acontece aqui. A atmosfera em Jerusalém está literalmente por um fio, incrivelmente volátil e tensa. Na nossa análise de hoje sobre Marcos 14, versículos de 1 a 11, a gente vai explorar um cenário onde a sombra da cruz já está super nítida. O palco está montado e as peças começam a se mover em direções assim totalmente extremas e opostas. E o genial aqui é que o autor do evangelho não está só jogando fato, sabe? Ele constrói a narrativa de um jeito brilhante. Ele coloca lado a lado três reações humanas completamente diferentes, três extremos diante de Cristo. Tem o ódio profundo dos líderes, a adoração absoluta de uma pessoa comum e a traição fria de um aliado íntimo. E isso cria uma tensão incrível para a nossa conversa, fazendo a gente pensar em como a humanidade realmente reage quando bate de frente com quem Jesus é. E para entender toda essa tensão, a gente precisa olhar para o relógio. Faltam só 2 dias para a Páscoa judaica. O tempo está correndo muito rápido, as apostas estão altíssimas. Jerusalém está absolutamente lotada de peregrinos para o feriado sagrado. É literalmente um caldeirão prestes a transbordar. A tensão desse destino que se aproxima está subindo num ritmo alarmante e a cidade inteira está respirando essa expectativa absurda. A conspiração silenciosa. Nas sombras, os líderes religiosos estão tramando desesperadamente uma forma de prender Jesus, sem causar uma revolta gigantesca no meio da multidão. 2. O perfume e a mulher. E aí, a cena muda drasticamente lá para a casa de Simão, o leproso, preparando o palco para um evento que, com certeza, é inesquecível. Agora, o que é fascinante nessa história é essa quantia, 300 denários. Aquele vaso de alabastro que a mulher trouxe estava cheio de nardo puro, que era uma essência raríssima, importada. Para colocar isso em perspectiva, 300 denários equivaliam a quase um ano inteiro de trabalho de um operário da época. É um absurdo de dinheiro. E o que ela faz? Sem pensar 2 vezes, ela quebra o frasco e derrama absolutamente tudo sobre Jesus. É, sem dúvida, uma entrega de um valor inestimável. 3. A indignação humana. E claro, uma atitude tão extrema provoca na hora uma reação super forte e críticas bem duras da galera que estava ali assistindo. Aqui a gente tem um contraste brutal. De um lado, você tem a lógica humana, super pragmática, puramente transacional. O pessoal na sala está ali vendo quase um ano de salário evaporar no ar, só calculando o prejuízo. Mas, do outro lado, a gente tem a lógica de Jesus. Ele não está nem aí para matemática nesse momento. Ele olha direto para o coração daquela mulher, recebe a sinceridade dela e honra aquele sacrifício imenso como uma ação incrivelmente boa e bela. São 2 visões de mundo totalmente opostas na hora de medir o valor das coisas. 4. A defesa de Jesus. Ele não fica calado e já entra em cena com uma ordem bem clara para defendê-la, deixem-na em paz. Então, o ponto crucial aqui é o peso teológico gigantesco por trás dessa cena. Pensa bem nisso. Enquanto os próprios discípulos ainda não estão entendendo nada sobre a cruz que está chegando, essa mulher tem uma atitude de amor que aponta de um jeito super profético para o evento mais importante da história, a morte de Cristo. Aquele perfume caríssimo, nas palavras do próprio Jesus, vira uma unção antecipada para o sepultamento dele. E para coroar tudo isso, Jesus faz uma declaração de arrepiar. Ele diz que esse sacrifício é tão grandioso que nunca vai ser esquecido. A atitude dela ia virar um memorial eterno, e a história dela seria contada junto com a própria mensagem do Evangelho no mundo inteiro. Quer dizer, aquilo que as pessoas chamaram de desperdício, cego, o Filho de Deus transformou numa memória imortal. 5. A traição chocante. Vamos ver como isso escala agora. Porque a narrativa nos arranca dessa cena linda de devoção e joga a gente de volta direto para a escuridão da conspiração. Isso ilustra brilhantemente a genialidade desse texto. Imagina só. De um lado, a gente acabou de ver uma mulher entregando tudo o que tinha, numa adoração super extravagante, sem ganhar absolutamente nada em troca. E logo em seguida, no extremo oposto, a gente vê Judas, um discípulo do círculo íntimo, tentando monetizar a relação dele com Cristo, vendendo o mestre por umas moedas, numa traição fria e super calculada. 6. O valor de Cristo. Esse choque literário todo exige que a gente pare um instante e faça uma reflexão muito mais profunda. Tudo que a gente explorou hoje dá para resumir em algumas verdades teológicas fundamentais. Primeiro, a certeza absoluta de que Jesus é, com certeza, digno de adoração total. Nada, absolutamente nada que é oferecido para ele é um desperdício.
Segundo, o evangelho sempre vai forçar uma reação do coração humano. Não tem meio termo. Ou é adoração, ou é rejeição, ou é aquela negociação por pura conveniência. E por fim, a cruz é o centro inegociável de toda a história. É ela que dita o tom e o peso de cada atitude que a gente viu aqui. E isso deixa a gente com uma pergunta bem incômoda, sabe? Quando a gente compara aquele amor escandaloso da mulher sem nome com a frieza dos cálculos da traição, a grande questão é, afinal, qual é o verdadeiro valor de Jesus para o coração humano? Será que a resposta é sempre uma adoração total, custe o que custar? Ou a gente está só medindo as coisas por meras conveniências terrenas? Com esses ecos de traição e pura devoção na cabeça, a gente percebe que a jornada para a cruz está longe de terminar. Na nossa próxima análise, a gente vai avançar direto para a tensão da preparação da Páscoa. Vamos ver aquela revelação devastadora de quem era o traidor ali, na mesma mesa, e o momento exato em que a ceia do Senhor é instituída como a marca da nova aliança. Então continuem com a gente para continuar desbravando esses eventos centrais. Até a próxima!